Meu nome é Jaime, tenho 29 anos e moro numa pequena aldeia perto do norte de Portugal, numa região rural rodeada por colinas verdes e campos extensos. Vivo com os meus pais numa casa antiga, onde o tempo parece passar devagar, marcado pelo cantar dos pássaros e pelo som do vento entre as árvores. A minha vida aqui é simples, cheia de rotina, mas eu sempre sinto um desejo secreto de que algo diferente possa acontecer. Todos os dias acordo cedo, com o cheiro da terra fresca e o barulho das vacas a pastar. Apesar do amor que tenho por este lugar, às vezes sinto que a minha alma quer algo mais, algo que não encontro nas rotinas do campo. Os meus pais são pessoas humildes e trabalhadoras, dedicados à terra e aos animais, e esperam que eu continue a cuidar da casa e da quinta, assim como eles fizeram durante toda a vida. Eu amo a aldeia e os seus habitantes, mas às vezes sinto que estou presa numa rotina que não me deixa sonhar. Numa tarde quente, os meus pais tiveram que ir à cidade para tratar de alguns assuntos e deixaram-me sozinha na aldeia. Eu já estava habituada a cuidar dos animais, mas naquela tarde algo inesperado aconteceu. A Bela, a vaca mais velha da nossa quinta, começou a ficar agitada e depressa percebi que estava a dar à luz. O meu coração acelerou. Nunca tinha assistido a um parto e senti um medo profundo. Sabia que tinha de ajudar, mas as minhas mãos tremiam e o pensamento parecia confuso. Respirei fundo e fui até o celeiro, o meu refúgio e ao mesmo tempo um lugar onde sentia toda a responsabilidade do mundo. Enquanto a Bela lutava para trazer o bezerro ao mundo, eu sentia um misto de medo e admiração pela força da vida. De repente, algo quente e escorregadio caiu nas minhas mãos. Era o bezerro a nascer. O choque foi grande, mas sabia que não podia desistir. Nesse momento, ouvi passos apressados e a voz do Miguel, o meu vizinho, que apareceu para ajudar. Miguel sempre foi uma presença discreta na aldeia, alguém com quem eu trocava poucos olhares, mas naquela hora, a sua chegada foi um alívio. Juntos, conseguimos acalmar a Bela e ajudar o bezerro a dar os seus primeiros passos trêmulos. Enquanto limpava o pequeno animal, olhei para Miguel e senti algo novo e desconhecido no meu peito. Ele sorriu timidamente, e naquele momento percebi que algo dentro de mim estava a mudar. Depois daquele dia no celeiro, alguma coisa dentro de mim mudou. Não era só a sensação estranha de ter conseguido fazer algo que eu pensava ser impossível. Ajudar no nascimento de um bezerro sozinha. Era também a forma como Miguel me olhou, como se visse em mim algo que nem eu própria conseguia enxergar. Durante os dias seguintes, tentei voltar à rotina, mas a minha cabeça não parava de reviver aquele momento. A imagem do Miguel a sorrir, com as mãos ainda sujas de palha e o olhar calmo, vinha à minha memória vezes sem conta. Eu nunca tinha reparado muito nele, apesar de sermos vizinhos desde sempre. Ele era o tipo de rapaz que fazia o seu trabalho calado, educado com todos, mas reservado. Foi só depois daquele momento no celeiro que comecei a reparar no modo como ele caminhava. Tranquilo, firme. Como falava baixo, mas com convicção. E a verdade é que cada vez que o via passar pela rua de terra batida, senti o coração bater um pouco mais depressa. Eu não queria admitir, mas alguma coisa em mim começava a despertar. Certa tarde, enquanto regava o quintal, ouvi alguém chamar pelo meu nome. Era o Miguel. Estava encostado à vedação de madeira, com um saco de milho ao ombro. Olá, Jaime. Posso entrar? Assenti com um sorriso tímido e sequei as mãos ao avental. Ele entrou com passos curtos, olhou em volta como se tentasse encontrar as palavras certas. Trouxe isto aqui para os teus patos. O meu pai mandou dizer que esta mistura é melhor para o tempo mais quente. Agradeci e coloquei o saco junto ao galinheiro. Mas antes que ele se fosse embora, arrisquei. Queres beber um copo de água? Ele hesitou por um segundo, e depois assentiu. Sentamo-nos à sombra da figueira, com os copos de vidro simples nas mãos. O silêncio entre nós não era desconfortável. Pelo contrário, parecia que naquele silêncio havia espaço para algo crescer. Já pensaste em sair daqui? Perguntei de repente, surpreendendo até a mim mesma. Miguel olhou-me com curiosidade. Sair da aldeia? Assenti. Às vezes penso que há mais para ver no mundo. Cidades grandes, pessoas diferentes, novas formas de viver. Ele sorriu de lado.
Eu também já pensei nisso. Mas depois lembro-me da paz que sinto aqui. Não sei se conseguiria viver noutro lugar. Talvez. Mas eu ainda não descobri se pertenço mesmo aqui. Ele não respondeu de imediato. Ficou a olhar para o campo ao fundo, onde o trigo balançava com o vento leve. Talvez ainda estejas a descobrir quem és, Jaime. E isso não tem problema nenhum. As suas palavras tocaram-me mais do que ele podia imaginar. Ninguém me falava assim, com aquela calma, como se me ouvisse mesmo, sem me querer mudar ou corrigir. Naquela noite, deitada na minha cama de lençóis simples, pensei muito em tudo que foi dito. Tentei convencer-me de que era só amizade, só conversa entre vizinhos. Mas o meu coração já não parecia concordar com essa ideia. Nos dias seguintes, começamos a falar mais vezes. Às vezes encontrávamo-nos por acaso junto ao chafariz da aldeia, ou ele passava só para deixar alguma coisa e acabávamos por conversar. Eu percebia que ele também sentia algo, mas era como se os dois tivéssemos medo de dar o primeiro passo. Até que numa tarde, enquanto eu recolhia a roupa do estendal, o céu começou a escurecer. Nuvens carregadas aproximavam-se do vale e o vento ganhou força. Os galhos das árvores dançavam com violência, e ouvi um trovão ao longe. Corri a recolher as últimas peças quando alguém apareceu a correr pela estrada. Jaime! Era Miguel, com a camisa colada ao corpo pela chuva que já começava a cair. Fecha os galinheiros. Vem aí uma tempestade forte. Corremos juntos pelos quintais, fechando portas, protegendo os animais, tentando manter tudo no lugar. A chuva caía com força e o vento fazia render as dobradiças da porta do celeiro. Entramos para nos abrigar, ofegantes, molhados, e com o coração a disparar. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio, ouvindo os sons da tempestade. A madeira do telhado estalava, e o cheiro da terra molhada invadia o espaço. Miguel estava encostado à parede, olhando para o chão. Eu tremia, não sabia se era do frio ou de algo mais. Nunca tive muito jeito para falar, disse ele, finalmente. Mas desde aquele dia no celeiro, não consigo parar de pensar em ti. Senti o meu coração quase parar. Fiquei sem palavras, mas os meus olhos disseram tudo. A tempestade lá fora parecia mais distante de repente. Depois daquela noite no celeiro, tudo parecia diferente. A tempestade que caiu com força sobre a aldeia passou. Mas dentro de mim, uma outra tempestade tinha começado. As palavras do Miguel ecoavam na minha mente. Desde aquele dia, não consigo parar de pensar em ti. Eu também pensava nele. Pensava mais do que queria admitir. Mas o que fazer com isso? Cresci a acreditar que certas coisas deviam ficar no lugar, que sentimentos eram perigosos se deixados soltos. E agora, Miguel estava ali, cada vez mais presente na minha vida, e no meu coração. Nos dias seguintes, agíamos como se nada tivesse acontecido. Ele continuava a aparecer com desculpas simples, trazer um saco de milho, oferecer ajuda para reparar uma cerca, ver se as galinhas estavam bem depois da chuva. E eu aceitava, claro. Sempre com aquele sorriso meio nervoso que não me abandonava mais. Mas havia também o silêncio. Aquele silêncio entre uma frase e outra. Aquele olhar que parava antes de se tornar demasiado intenso. Algo entre nós crescia devagar, como semente que encontra solo fértil, mas ainda teme o sol direto. Uma manhã, fui ao mercado da vila. Tinha que comprar farinha e feijão. Enquanto escolhia os produtos, ouvi atrás de mim. Jaime? Virei-me devagar. Era Ana Clara, amiga da minha infância, que agora morava na cidade. Estava de visita com os pais. Há quanto tempo? Disse ela, sorrindo, com o mesmo brilho nos olhos de antigamente. Conversamos por uns minutos, e claro, ela perguntou da minha vida. O que eu fazia, se estava casada, se tinha filhos. Sorri com um certo embaraço e disse: continuo na quinta com os meus pais. E não, ainda não casei. Ela riu, leve, como quem não julga mas repara. E aquele rapaz, o Miguel, vizinho de vocês? Ele ainda mora por lá? O meu coração acelerou. Era óbvio demais? Mora? Sim.
Tem ajudado muito lá em casa ultimamente, disse, tentando parecer casual. Fez ela, com aquele olhar curioso. Sempre achei ele bonito. Reservado, mas bonito. Mudei de assunto o mais rápido que pude, mas as palavras dela ficaram a martelar na minha cabeça. Outras também o veem assim. Isso não devia importar, mas importava. Ao regressar à aldeia, Miguel estava à frente do portão da nossa quinta, sentado num velho tronco cortado, com as mãos sujas de terra. Estavas na vila? Perguntou, sem se levantar. Assenti. Fui ao mercado e encontrei a Ana Clara. Ele ergueu uma sobrancelha. Aquela tua amiga da escola? Essa mesma. Ela perguntou por ti. Miguel riu de leve, como quem não esperava por isso. E o que disseste? Que estavas a ajudar cá em casa. E que continuas na aldeia. Só isso. Ele olhou para o chão e depois para mim, com um sorriso quase triste. Sabes, às vezes penso que estou preso aqui, que devia ter ido embora há anos. Eu também penso isso sobre mim, confessei. Mas agora nem sei mais se quero partir. O silêncio voltou, mas desta vez não era vazio. Era carregado de palavras não ditas, de vontades suspensas no ar. Naquela noite, depois do jantar, fui até o campo de trigo atrás da casa. A lua estava cheia, iluminando tudo com uma luz suave, quase mágica. Ouvi passos na relva e soube que era ele. Sempre vens aqui à noite? Perguntou Miguel. Quando não consigo dormir. Sim. Ele aproximou-se devagar e ficou ao meu lado. O campo estendia-se à nossa frente, calmo, como se tudo estivesse exatamente no seu lugar. Jaime, disse ele, hesitando. Queria perguntar-te uma coisa. Olhei para ele, o coração apertado. O que foi? Tens medo de gostar de mim? As palavras caíram como um raio silencioso. Não esperava por isso. Senti o corpo inteiro gelar. Tenho medo de gostar. E depois perder. Respondi. Ele assentiu, compreensivo. E então, fez algo que nunca tinha feito. Estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos meus. O toque era simples, mas tremia. Como se estivéssemos a segurar um segredo antigo. A minha mão encaixava na dele como se sempre tivesse pertencido ali. Não sei para onde isto vai, disse Miguel. Mas sei que contigo, o mundo parece menos confuso. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. A lua observava-nos, cúmplice. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo, senti paz. Mas a paz nunca dura muito. No dia seguinte, logo pela manhã, o meu pai chegou com uma carta na mão. Era do patrão antigo do Miguel. Dizia que ele tinha sido aceite num programa de formação numa cidade longe dali. Uma oportunidade rara. Algo que podia mudar-lhe a vida. Olhei para o Miguel ao meu lado. Ele lia a carta em silêncio, sem sorrir. Vais aceitar? Perguntei, tentando esconder o tremor na voz. Ele não respondeu de imediato. Não sei. Não sei o que deixar para trás, nem o que levar comigo. Miguel não disse nada nos dias seguintes à chegada da carta. E eu também não perguntei mais. Havia um silêncio estranho entre nós, o tipo de silêncio que não se quebra facilmente. Nem com palavras, nem com gestos. Ele continuava a aparecer na quinta como sempre. Ajudava a alimentar os animais, trocava as lâmpadas do galinheiro, consertava a velha roda do carrinho de mão. Fazia tudo o que fazia antes, mas agora com uma expressão distante, como se metade dele já estivesse noutro lugar. Eu observava-o em silêncio, fingindo normalidade. Mas por dentro, o coração batia com força. Queria gritar. Queria perguntar por que ele ainda estava ali, se tinha recebido a oportunidade que sempre sonhou. Queria saber se a minha presença o fazia hesitar, ou se não fazia diferença nenhuma. Numa tarde morna, enquanto varria a eira, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me e encontrei Miguel encostado ao portão, com o sol a desenhar sombras longas no chão. Precisamos conversar, disse ele, com a voz calma mas firme. Larguei a vassoura devagar. Sobre a carta? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta.
Ele assentiu. O curso começa daqui a 2 semanas. É em Viseu. Tenho onde ficar, é uma boa oportunidade. E sei que não posso ignorá-la. Tentei manter a expressão neutra, mas os olhos já me traíam. Então vais? Ele aproximou-se devagar. Não posso ficar por medo. Mas também não quero partir sem te dizer tudo. Fiquei imóvel. O vento balançava o lenço preso no meu cabelo e o cheiro da terra quente subia do chão. Eu gosto de ti, Jaime. Gosto mesmo. E não estou a dizer isto por impulso. Sinto que contigo a minha vida tem outra cor. Mas também sei que não te posso pedir para esperares por mim, nem para ires comigo. O meu peito apertou. As palavras eram lindas, verdadeiras, mas também doíam. Também gosto de ti, Miguel, disse, com a voz embargada. E não sei o que é certo ou errado. Só sei que, desde o dia daquele parto, tu estás dentro de mim. Mesmo quando tento esconder. Mesmo quando tento fugir. Ele pegou nas minhas mãos, com delicadeza. Não sei o que vai acontecer. Não sei se isto é o fim, ou o princípio de outra coisa. Mas precisava que soubesses. Que ficasses com a verdade, mesmo que eu vá. Não dissemos mais nada. Ficamos ali, no meio da eira, com as mãos entrelaçadas e os olhos cheios de sentimentos que não cabiam em frases curtas. Os dias que se seguiram foram estranhos. Sabíamos que ele ia embora, mas fingíamos que tudo era igual. Ele continuava a vir, mas com um relógio invisível a contar o tempo. E eu começava a contar os dias ao contrário, como quem espera o fim de um verão que já se sente no ar. Na véspera da partida, Miguel veio despedir-se dos meus pais. Trouxe um saco pequeno com algumas coisas e um olhar pesado. Os meus pais, que sempre gostaram dele, desejaram-lhe sorte, com aquele tom calmo e seco de quem compreende mais do que parece. Depois, ele chamou-me à parte. Fomos até ao velho carvalho, atrás da casa. O mesmo lugar onde eu costumava ler em silêncio quando era miúda. Queria deixar-te isto, disse, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia um botão de camisa. É do dia do parto, lembra-te? Ficou preso na palha. Eu nunca o recuperei. Achei graça, porque tudo começou ali. Queria que tivesses algo meu, mesmo que pequeno. Segurei o botão como se fosse um tesouro. Obrigada, Miguel. Por tudo. Pela calma. Pela paciência. Pelo carinho que nunca exigiu nada de mim. Ele sorriu, com tristeza. E tu, obrigada por me fazeres sentir que ainda existem pessoas que olham o mundo com bondade. Não mudes isso nunca. Abraçamo-nos. Forte. Longo. Como se fosse a última vez. Talvez fosse mesmo. Viu partir com o sol a cair atrás da serra. E por mais que o coração pedisse para correr atrás, para pedir que ficasse, eu sabia que precisava deixá-lo ir. Não se pode amar verdadeiramente alguém se não se deseja a liberdade dessa pessoa. Naquela noite, sentei-me no celeiro, o mesmo onde tudo tinha começado. A vaca bela ruminava com calma, como se me dissesse que tudo na vida tem o seu tempo. Peguei no botão da camisa de Miguel, agora guardado numa fita de tecido. Olhei para ele e fechei os olhos. Talvez um dia ele voltasse. Ou talvez a vida me trouxesse outra coisa. Mas uma coisa era certa. Eu já não era a mesma. E ele, mesmo longe, fazia parte de mim. Os dias passaram devagar depois que Miguel partiu. A quinta parecia maior, mais silenciosa. As tarefas continuavam, claro, os animais não param por causa da saudade, mas havia um vazio estranho que eu não sabia bem como preencher. Eu tentava ocupar-me ao máximo, acordava cedo, limpava tudo com mais dedicação que antes, cozinhava pratos novos, cuidava das galinhas com mais paciência. Mas no fundo, o que eu fazia mesmo era esperar. Esperar uma mensagem. Uma carta. Qualquer sinal. Durante semanas, nada chegou. Foi só no fim de setembro, quando o outono começou a mudar as cores do campo, que o carteiro apareceu com um envelope pardo. O remetente dizia, Escola Agrícola, Viseu. As mãos tremiam ao abrir. A letra dele estava ali, firme,
igual a que eu já conhecia de pequenas notas que ele deixava no celeiro. Oi, Jaime. Não sei bem como escrever o que sinto, mas precisava te contar como as coisas estão. A cidade é barulhenta, as pessoas andam depressa e quase não olham nos olhos umas das outras. Mas penso em ti todos os dias. No teu jeito de olhar com calma. No cheiro da terra molhada. No botão da camisa que deixei contigo. Ainda não sei quando volto. Mas sei que uma parte de mim continua aí, naquela aldeia, contigo. Fechei os olhos e sorri. Era pouco. Era só uma carta. Mas era tudo. Com o passar dos meses, a vida foi se adaptando. Fui convidada a ajudar na pequena biblioteca da vila e aceitei. Lá, reencontrei gente antiga e conheci pessoas novas. Comecei até a dar pequenas aulas às crianças, coisas simples, como ler, escrever, plantar sementes. A cada semana, eu ganhava um pouco mais de mim mesma. E percebia que Miguel me tinha despertado algo que estava adormecido. Vontade de ser mais do que a filha que vive na quinta. De ser mulher, adulta, presente. Sem esquecer de onde vim. E então, numa manhã fresca de primavera, enquanto ajudava uma menina a aprender as letras do alfabeto, ouvi um som conhecido fora da biblioteca. O motor de um trator. Ergui os olhos e vi uma silhueta que o coração reconheceu antes mesmo do olhar confirmar. Miguel. Estava mais bronzeado, o cabelo um pouco mais comprido, a roupa simples como sempre. Mas o sorriso... o sorriso era o mesmo. Sai da biblioteca devagar, como se o tempo tivesse congelado. O que estás a fazer aqui? Perguntei, com a voz engasgada de emoção. Voltei, disse ele. Por uns dias, ou talvez mais. Não tenho certeza de nada, só de uma coisa. Não conseguia mais ficar longe. Ficamos ali, frente a frente, sem saber se nos abraçávamos, se falávamos, se ríamos. Até que ele deu um passo à frente, tirou algo do bolso e colocou na minha mão. Era o outro botão da camisa. Guardei este comigo. Um para ti, um para mim. Agora estamos completos, disse, sorrindo. Ri, com os olhos molhados. Ainda te lembras disso? Nunca esqueci. Abraçamo-nos. Forte. Verdadeiro. Como quem sobreviveu a uma espera longa, a uma travessia silenciosa. O abraço não era mais de despedida. Era de chegada. Naquela noite, voltamos a sentar-nos no celeiro. A vaca bela estava mais velha, mas ainda nos reconhecia. O cheiro da palha, o som das cigarras, o céu estrelado, tudo parecia igual, mas dentro de mim, tudo era novo. Miguel contou-me das coisas que aprendeu, dos planos que tinha, das dúvidas que ainda carregava. E eu contei-lhe dos meus dias, da biblioteca, das crianças, do quanto tinha crescido por dentro. Não precisamos decidir tudo agora, disse ele. Mas podemos começar devagar. De novo. Assenti, com o coração tranquilo. A vida também nasce assim, como um bezerro no meio da palha. Às vezes assusta, mas é linda. Sorriu. Ainda bem que estavas lá naquele dia. Eu também, respondi. Porque naquele dia, comecei a descobrir quem eu sou. Na manhã seguinte, sentamo-nos à mesa com os meus pais. Miguel falou com respeito, com calma, com sinceridade. Os olhos do meu pai brilharam discretamente. A minha mãe pôs mais pão na mesa, sorrindo de lado. Tudo parecia finalmente em paz. Mas à tarde, quando Miguel voltou à vila para resolver algumas coisas, um homem estranho apareceu na estrada. Alto, barba por fazer, sotaque do norte. Parou-me com um gesto firme. Você é a Jaime? Assenti, um pouco tensa. Preciso falar contigo. É sobre o Miguel. Tem coisas que ele não te contou. O sangue gelou-me nas veias. Quem é você? Ele não respondeu. Apenas tirou do bolso uma fotografia gasta. Ele vai reconhecer isto. E quando reconhecer, vai ter de escolher entre o passado e você. Fiquei parada, com a foto na mão, o coração disparado, e 1000 perguntas na cabeça. O que Miguel esconde? Quem era aquele homem? E o que, afinal, eu não sabia?
Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.